Hoje o nosso papo é bem rapidinho, que a gente só vai junto até a farmácia. Então bora colocar em dia algumas perguntas aqui. Doutora, fui humilhada pela diretora do hospital que queria um relatório. Essa pergunta veio em 3 caixinhas diferentes, então eu vou dividir para a gente poder conseguir entender. Eh, Sempre quando eu vou responder alguém, eu busco saber quem que é essa pessoa no processo, se é um médico, se é um enfermeiro, se é um técnico, se é um advogado, quem que é essa pessoa, porque a resposta ela muda dependendo de qual caixinha aquela pessoa está, né? O que que aquela pessoa deveria fazer naquele contexto. Nesse caso, essa pessoa é uma advogada, então talvez ela esteja contando uma história. Provavelmente não deve ter sido algo que aconteceu com ela, porque não me parece que uma advogada seria humilhada pelo diretor técnico do hospital em relação ao relatório técnico médico. Então, me imagino que ela esteja contando uma história. Então, o segundo ponto foi um relatório solicitado a um médico, não sei se é um médico assistente, um médico que participou, porque é muito comum, né? Quando chega um processo judicial, solicitarem que aquelas pessoas que participaram, melhor ainda pedir para o coordenador do setor, né, o responsável técnico do setor ali, responder isso, porque ele tem uma visão mais ampliada, vai conseguir reunir com as pessoas, juntar todas as informações. Normalmente, uma paciente não passa só por um profissional, passa por vários profissionais, então é interessante aí ter essa informação de todo mundo que estava envolvido, que também não é só médico, né? Como que se deu toda essa assistência. Então, discutir isso em uma reunião e sair através de uma ata é muito melhor do que se pedir um relatório aí para um profissional. Continuação aí dessa caixinha. Me parece que foi feito um relatório, aí estou imaginando que talvez tenha sido feito pela advogada, então foi solicitado um relatório técnico, talvez tenha sido feito pelo advogado, ou é uma história aí de alguém, eh, colocando os pontos de fragilidade do hospital público, né? E a PGE estava pedindo, me ajuda a defender aí, né, os pontos positivos da assistência que a gente deu. Então, qual que é a grande falha aí de entendimento? Existem sempre 2 lados de uma história, e sempre dizem que o terceiro lado é que é realmente a história verdadeira. Então vai ter alguém falando ali, né, o autor contando tudo que na percepção dele aconteceu, e vai ter o lado aí, nesse caso, do hospital, contando na visão dele, da instituição, como que aconteceu. Ressaltando, obviamente, os pontos que foram conforme a entrega ali dos protocolos e tudo mais. Porque senão, na hora que eu estou ali dentro da instituição e eu ainda aponto todas as fragilidades para fazer a defesa, meio que fica fora de contexto, né? E aí eu entendo, porque a direção, não acho que tenha humilhado a advogada, nem, mas é só percepção, tá? É, ela precisa entender quais foram os pontos de entrega. Me fala aí. Vocês imaginem aí, num processo de suposto erro médico ou falha na prestação de serviço, uma pessoa pedindo aí 3 milhões de dano moral, de ressarcimento e tudo mais. E aí você chega lá, em vez de fazer uma defesa dos pontos realmente que foram entregues, e isso aí diminuir para, sei lá, 200 mil, é, você ainda vai lá e corrobora com o que te foi apontado. Não tem nada que tenha sido entregue por essa instituição para assistência desse. Tudo que o autor está falando, tudo, é verdadeiro? Porque é comum os autores terem a parte emocional, e faz parte, né? E não conhecerem tanta parte técnica. Tudo aquilo que está sendo falado é aquilo mesmo. Então, entendo, né, um posicionamento contrário àquele tipo de relatório. Acho que essa questão de pedir relatório para o médico assistente já deu, né? Porque não é mais assim, a gente precisa realmente identificar o processo, mapear todo o processo, identificar aí onde existiram as falhas, promover melhorias, né? E no relatório identificar quais foram as boas práticas, tem um checklist ali das boas práticas que foram entregues, que não é tudo ali que é verdade, pode não ser nada verdade, pode ser parcialmente verdadeiro, mas em uma defesa a gente tem que colocar as questões que fazem jus à assistência prestada. Nada, nenhuma assistência foi prestada? Tá tudo certo ali, o que aquele autor está falando? Porque quando eu estou entendendo que o relatório que foi feito para a defesa da instituição, ele é quase o autor contando, pode ter características emocionais, é quase o autor também contando aí as fragilidades. Eu acho que é mais isso, né? Eu acho que não teve o olhar técnico, né? E que não é do advogado, não é do advogado, para responder, aí para auxiliar nessa defesa. É como dizer assim: você não tem defesa, ninguém vai te defender porque você está completamente errado. Nunca vi isso aí na saúde, de alguém estar completamente errado e tudo que está sendo falado foi exatamente daquele jeito.
mas eu acho que vale repensar. Tem alguma coisa aí de frágil em todo o processo. Esse tipo de relato, ele é muito característico da medicina defensiva. E vocês sabem que eu sou muito contra esse formato aí de exercer, né, a defesa médica, o direito médico. Enfim, medicina defensiva não é legal para o médico, não é legal para o paciente, não é legal para a instituição, não é legal para ninguém, né? E, cara, esse posicionamento é péssimo. E é o que eu falei para vocês ontem, e eu falo sempre: chamem um especialista que vá fazer análise da assistência prestada, né, da assistência entregue, faça um relatório junto com ele que ele vai resolver isso aí para você. E de forma técnica, sem precisar agredir o restante, sem precisar colocar o médico contra os outros. Então, acho que esse daí é o ponto principal. Dúvida aqui muito importante. Se você tem que assinar, se tem que formalizar esse relatório que foi solicitado. A resposta é não. Quem está pedindo para você formalizar um relatório para auxiliar numa defesa, ou está de má fé ou não sabe o que está fazendo. Porque aquela informação, ela vai ser utilizada como subsídio para o advogado, o PGE, quem quer que for, quem quer que seja, descrever lá na defesa, utilizar para formular lá a defesa. Não é para anexar o seu documento com a sua assinatura e tudo mais lá no processo. Isso daí, ou a pessoa não sabe o que está fazendo, ou ela está agindo de má fé. Para subsidiar uma defesa, pode ser ata, pode ser um relatório sem assinatura, pode ser feito informação de papel de pão. Se a pessoa está te pedindo algo formal e você não é um perito, você não é o assistente técnico da parte, não é sua responsabilidade fazer isso. O que você vai entregar é conhecimento para auxiliar. Se ele está te pedindo mais do que isso, tem alguma coisa de errado. Isso aqui é muito importante, tá, gente?